as ciclovias na cidade. A previsão é que até o término de 2015 tenhamos 400 quilômetros de via para os que pedalam na cidade de São Paulo. Para uns, qualidade de vida, para outros, empecilho. Para os comerciantes, queda no faturamento. Vamos ver o que eles acham sobre isso. Nós trabalhamos aqui na região aqui do Brás, aqui, temos lojas aqui, para os movimentos caiu muito, porque é uma coisa que não está sendo totalmente aproveitada aqui, entendeu? Que são poucas bicicletas que passam aqui e o nosso comércio não está tendo como o pessoal encostar, os clientes não estão tendo como encostar mais próximo da gente, caminhão para descarga não está tendo, fora o trânsito está ficando uma bagunça danada aqui. Aqui eu não acho legal porque aqui atrapalhou as vendas das lojas, não dá para os carros parar aqui para fazer compra na loja. E aqui não passa uma bicicleta, vai passar uma bicicleta aqui de 8 em 8 horas. E tem dia que não passa nenhuma bicicleta aqui. Eu acho que antes de mais nada, teria que fazer uma prévia consulta, tanto para os comerciantes, tanto para os moradores da região, para ver se vai favorecer ou não. Atrapalha na carga, descarga, que tem muita loja, então muito cliente quer parar, quer carregar o seu material e não tem onde agora, justamente por causa da ciclovia. E o lado bom é que as pessoas andam de bicicleta, mas teria que ter um planejamento melhor da prefeitura, com as subprefeituras, né? Para ter um planejamento melhor e assim colocar as ciclovias nos lugares mais adequados e não atrapalhar tanto o comércio. José Polici Neto está em seu terceiro mandato como vereador na cidade de São Paulo, hoje pelo PSD. Foi presidente da Câmara Municipal em 2011 e 2012. Pesquisador social, cursou Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Foi secretário de Participação e Parceria da cidade. A ONG Voto Consciente e a revista Veja São Paulo apontaram José Polici Neto como o melhor vereador da Câmara Municipal da capital paulista. Foi relator da revisão do Plano Diretor Estratégico. Atua nos assuntos que dizem respeito à qualidade urbanística paulistana. Ciclista há 3 anos, utiliza a bicicleta inclusive em seus compromissos de trabalho e atua em defesa da segurança dos usuários da bike e também na melhoria da integração das bicicletas com os transportes públicos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Hoje eu queria abrir mandando um abraço para a Rivânia, que trabalhou aqui com a gente como repórter do programa. Agora está com o programa dela aqui na Rede Mundial. É desse jeito, todo sábado, 5 da tarde. Rivânia, um beijo no seu coração, felicidades, parabéns pelo programa. E hoje é com imenso prazer que eu recebo Polici Neto, vereador pelo PSD aqui da capital. Muito obrigado por ter aceito, vereador, o nosso convite aqui. E vamos falar sobre alguns temas aí que têm causado polêmica aqui na cidade de São Paulo. A gente já conversava um pouquinho antes aqui, eu sei que o senhor tem conhecimento na área. Quantas vezes o senhor já foi vereador aqui em São Paulo? Eu estou no meu terceiro mandato, quero muito agradecer, pastor, quero agradecer muito a oportunidade. É o terceiro mandato, eu atuo na área pública desde a minha formação. Eu sou aluno de Sociologia da Federal de São Carlos, passei um período nos Estados Unidos, estudando estatística para ciências sociais, em Washington, em Georgetown, e quando voltei, ingressei na carreira pública, atuando primeiro na Assembleia Legislativa, fui 10 anos assessor na Assembleia Legislativa do então governador Mário Covas, durante os 6 anos que ele dirigiu o Estado, e em 2002 iniciei um trabalho já dentro do PSDB, que foi meu primeiro partido, e em 2004 fui candidato a vereador, foi minha primeira eleição. Em 2008 a reeleição, em 2011, 2012 eu fui o mais jovem presidente da Câmara Municipal de São Paulo e estou agora no meu terceiro mandato. Pelo PSD? Pelo PSD. Vereador, São Paulo é uma cidade grande como toda cidade, que o senhor morou no exterior, também o senhor sabe, vamos falar de Nova York, de Londres, cidades grandes. Tem muitos problemas. E não adianta a gente se iludir, não, olha, isso aqui vai resolver de uma vez, não vai. É um aprendizado constante, a gente precisa ir assimilando e ajudando a resolver e participando. Mas uma das coisas que tem afetado aqui muito a população de São Paulo, está meio dividida, é a história da ciclofaixa, ciclovia. Eu queria até que depois o senhor explicasse a diferença aqui. E os que são favoráveis pelo esporte, pelas pessoas a deixarem o carro em casa, tem muitos comerciantes que são contra. Como é que foi implantada
será que foi implantada da maneira correta? Será que era o momento certo? Será que a população não teria que ter participado um pouquinho mais dessa conversa de bicicleta, se separar, isolar a via, se separar exclusivamente para a bicicleta? O que o senhor acha? Eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, primeiro que eu sou ciclista. Então, eu sou um entusiasta do uso da bicicleta como modal de transporte. Então, acredito muito que a gente pode ter a bicicleta como modal de transporte na cidade. Como fazer isso é uma tarefa muito mais difícil do que pintar a faixa. Pintar a faixa talvez seja a alternativa mais fácil. O que importa aqui é como a gente leva proteção ao cidadão, e essa proteção o entusiasma a usar a bicicleta e a bicicleta passar a ser de fato o seu transporte e, portanto, se inserir num novo campo da cidade e, portanto, reduzindo conflitos, chegando a um equilíbrio. Para a gente entender um pouco como essa lógica, a gente tem 3 modalidades de sistema, né, que se integram para a bicicleta. Nós temos as ciclorotas, que são os caminhos em que a bicicleta é desejada, porque você tem uma cobertura vegetal, você tem um trânsito de carros que não se acelera, não chega a 30 km por hora, é trânsito local, e são vias que são boas para a circulação do ciclista, porque levam a pontos estratégicos da circulação da cidade. Essas rotas... exemplo. Vou dar um exemplo da Avenida Portugal. Tá? A Avenida Portugal ela é paralela a Santo Amaro, ela liga praticamente toda a área ali da Vila Olímpia ao outro eixo da Santo Amaro. Então ela liga a Avenida dos Bandeirantes e quando você chega na extremidade dela, você chega na João Dias. Então ela liga 2 pontos importantes da cidade, que absolutamente paralela à Avenida dos Bandeirantes, que não é uma rota adequada para a bicicleta estar. Então a gente fica imaginando que a bicicleta é boa para estar em todas as vias. Não. Tem vias que, por conta da sua saturação, por conta de ter corredor de ônibus, caminhão, intensa circulação, não é bom ainda, porque você tem essa intensa circulação, a presença do ciclista. É lógico que você tem ciclistas que usam essas vias, porque os ciclistas podem utilizar todas as vias. Não tem via na cidade de São Paulo que o ciclista é proibido, mas tem aquelas que ele ainda não é desejado, porque a intensidade do fluxo não torna a via convidativa e com qualidade e com segurança para ele. Então, encontram-se vias que servem a estes mesmos fluxos com segurança. Vamos lembrar que elas têm cobertura vegetal e para quem anda de bicicleta, ter cobertura vegetal em dia de sol é muito bom, porque você faz um esforço. E por que a bicicleta é muito boa? A bicicleta é a fórmula de ligar 2 pontos com menor esforço que te leva no menor espaço de tempo, com menor custo. Então, é lógico que você fala assim, não, mas ir a pé é melhor. Sim, mas você gasta muito tempo para percorrer 10 quilômetros a pé. Bicicleta, normalmente, você leva 1/4 do tempo. Então, você torna viável fazer um deslocamento de 10 quilômetros em que você vai realizar em 22, 25 minutos. Pode ser usado no dia a dia, não vai? Pode ser usado no dia a dia. Eu costumo dizer que a bicicleta é a integração dos modais perfeitas. Muitas vezes, se você ligar 2 modais, ou você fazer uma perna da sua viagem, quando sua viagem é muito grande, de bicicleta sempre é muito positivo. E vai desadensando o carro, vai tirando o carro da via, portanto, vai dando fluidez àqueles que continuam estando na via. Então, a primeira é a ciclorrota. Essa que você só vai informando com pequenas placas ou com pintura de solo que ali passa a bicicleta. O motorista sabe que passa a bicicleta e, portanto, deve tomar cuidado. E o ciclista é convidado a sempre estar por aí. Quanto mais bicicleta na via, mais protegido está o ciclista, porque todo mundo se habitua com o ciclista ali. A segunda é a ciclofaixa permanente. Essa que são as pinturas de faixa que tem muito hoje na cidade. O prefeito Haddad implantou bastante. Tem críticas, tem elogios, está certo o caminho, só que talvez tenha se feito num tempo tão curto, com um diálogo tão pequeno com a sociedade, que ao invés dela ser comemorada, ela foi questionada. Uma pequena infraestrutura como essa, ela pode ser muito comemorada quando o diálogo leva ao comerciante, que hipoteticamente perderia a vaga do estacionamento na frente dele, 4, 5 paraciclos, uma informação para um conjunto de famílias daquele entorno, que já era potencial usuário daquele estabelecimento, uma padaria ou uma farmácia, de ter uma ação integrada que gera, inclusive, benefício para o comércio. Faltou um debate maior, essa que é a verdade, né? Parece que foi meio goela abaixo. Olha, vai ser assim e foi. Às vezes as autoridades públicas têm aquilo que a gente fala que é a prepotência do poder. Acha que por ter sido eleito pela sociedade está autorizado a fazer no seu tempo o que quer. E nem sempre é assim.
Então, o segundo modelo é esse, fartamente implantado em São Paulo, que é a pintura da faixa, sem segregação física. Na realidade, põe apenas a taxinha, às vezes põe um balizador de esquina para você proteger as quinas ou os acessos. Essa é a que foi implantada em larga escala. Hoje a cidade de São Paulo tem próximo de 200 quilômetros dela, então ela está bastante implantada. E uma terceira, que são as ciclovias. Aí a gente tem na Faria Lima uma ciclovia importante, talvez a melhor implantada em São Paulo, tanto é que ela tem a presença de um número de ciclistas bastante expressiva, é a mais usada na cidade, pelo trecho, então quilômetro por trecho. Tem uma outra importante, que é aquela que segue a Marginal de Pinheiros. Essa da Faria Lima é aquela no entre canteiro as duas central. pistas, no canteiro Isso, central. no Então ela não canteiro roubou faixa nem de estacionamento, nem de carro, nem nada. Não, essa ela é implantada no canteiro central. A gente tem a da Marginal de Pinheiros, que está ali implantada junto ao leito do trem da CPTM. Você tem uma que vai paralela ao eixo do metrô, que segue para a Zona Leste. Então você tem algumas, tem a da Eliseu de Almeida, que foi muito bem também implantada, ainda não tem uma presença muito efetiva, mas foi muito bem implantada, foi implantada a partir, ali sim, de um diálogo, de um debate muito intenso com a sociedade. Você tem uma implantação agora na Avenida Paulista e você tem uma implantação na Amaral Gurgel. Então você tem essas ciclovias. Tem uma bastante interessante implantada embaixo do metrô da linha Norte, ali na Cruzeiro do Sul, batizada pelaquela comunidade como Corredor Verde. Aliás, uma belíssima implantação com participação ativa da sociedade. Naquela parte que o metrô vai para exatamente, espaço aéreo, né? Exatamente, ali teve um trabalho muito forte de uma organização chamada Santana Viva, que trabalhou para convencer o poder público a implantar. Então, veja só, a sociedade quer a ciclovia. Precisa ser melhor estudada, planejada. Precisa saber como implantar. Então, ali, eu acho que um caso emblemático é essa de Santana, que a comunidade pediu. Num primeiro momento o governo não queria fazer, num segundo momento implantou e agora está ampliando. Ela está seguindo, porque ela terminava na metade do corredor da Cruzeiro do Sul, ela vai até o fim do corredor da Cruzeiro do Sul agora, então conectando as estações do metrô, e agora também vai se ligar a Brasleme, que também tem no seu canteiro central uma ciclovia. Então, quando você vai conectando as pontas, ela passa a ter um valor agregado, que é ter a lógica de, se você sai da sua casa e utiliza aquele sistema, você pode ir a um outro sistema público, só que aí um sistema de alta capacidade, porque na realidade esse é individual, eu vou em cima da minha bicicleta, se eu tenho onde parquear minha bicicleta, guardar, eu paro a minha bicicleta em um terminal do metrô, ingresso no ônibus, no carro do metrô e venho até a região central. Então me parece que estamos num processo de evolução. Eu também acredito que o debate poderia ter sido maior e poderia mesmo. Onde não se acertou, precisamos produzir estes concertos, então tem faixas implantadas em lugares errados que vão ter que ser retiradas e tem muitas faixas que serão implantadas ainda nos locais corretos. Então, não é pecado errar. Eu acho que o que não se pode é, ao perceber que errou, não fazer o passo atrás, para ir ajustando e consertando. Mas acredito muito que a bicicleta pode ocupar um espaço poderoso. Não vai ser de todo mundo andar de bicicleta na cidade. A cidade não tem essa característica para todo mundo andar de bicicleta. As distâncias são grandes. A cidade tem 1.500 quilômetros quadrados. Então Mas é muita coisa. A topografia de São Paulo ajuda a bicicleta? Como a cidade é muito grande, tem área que ajuda muito, tem área que você tem que fazer um esforço maior. Mas você já tem tecnologias que você pode superar isso sem muito problema. Sejam as bicicletas que têm mais de 20 marchas, sejam as bicicletas que têm motorização com apoio elétrico. Então, para as duas coisas você já vai encontrando fórmulas. A gente tem um problema no Brasil que a bicicleta aqui é muito cara. 70% do valor da bicicleta é imposto. Então, mas você fala assim, pô, como eu vou incentivar o uso da bicicleta se o acesso está limitado? A gente apresentou o projeto de lei na Câmara um pouco para trabalhar essa questão, porque, veja só, ao cercar a bicicleta, ela também é alvo de furto e roubo, porque vale muito. Qual a fórmula que a gente encontrou para isso? E qual a forma que a gente encontrou para isso, para fazer a integração da bicicleta ao sistema público de transporte coletivo? Vamos subsidiar a bicicleta? Vamos colocar nela um valor público que vai estar num bilhete único. Então eu vou comprar a bicicleta, vou imaginar que a bicicleta vale R$1.000, esse é o preço. Mas eu tenho R$700 de imposto.
Tá bom, eu vou comprar por 300 e vou sair dali com R$700 num bilhete único que é meu e intransferível. E aí eu uso esse bilhete único para algumas modalidades. Ele paga todo a guarda da bicicleta, o parqueamento. Então, quando eu vou parar num paraciclo protegido, ou quando eu vou parar num bicicletário, o meu bilhete único me dá a condição da alocação daquele tempo do cadeado. Vai utilizar o dinheiro. Vai utilizando o dinheiro. E vai subir no ônibus e usar o ônibus ou usar o metrô. Mas mais, cria-se uma rede de assistência técnica para a bicicleta, porque no momento que você subsidia a bicicleta, você pode dizer qual é a melhor bicicleta para andar em São Paulo. Então você está mostrando que não são todas as bicicletas que enfrentam o relevo da cidade, enfrentam essa lógica do dia a dia, porque muitas vezes a pessoa que está com vontade de experimentar esse modal ou que acha que tem condições de fazer parte do seu trajeto com isso, não sabe qual é a melhor bicicleta. Então, o poder público está aí para isso também, orientada, boa informação. Começando agora, né? Isso, é uma coisa nova. Mais do que isso. Então, a gente tem a assistência, a gente pode usar parte disso para seguro da própria bicicleta, para a rede de manutenção, como falei, para essa rede onde você guarda a bicicleta e para a própria integração. O que acontece se quem comprou a bicicleta com o bilhete não usar o bilhete? Não se gastou nenhum real, porque se ele não consumir, ficou elas por elas. Se ele consumir e ele veio do carro, você tirou o carro da via. Então você reduziu o trânsito na cidade. E se ele era um usuário do transporte público coletivo que passou a usar a sua bicicleta, você também aliviou o transporte público. Então, a gente está trabalhando muito para convencer o prefeito a sair só desse ambiente de investir no viário, quer dizer, de dar instrumentos para o viário, mas investir no ciclista, ou melhor, investir no cidadão, que pode optar por um modal mais saudável, que pode, ao ser jovem, atrasar a compra do seu carro, ou quem sabe interpretar que ele não vai precisar durante um tempo ter o carro. Talvez ele precise ter o carro quando ele tiver a família, né? Porque carro estimula isso. Mas se a gente usar corretamente o carro vai ser utilizado para as tarefas que ele é imprescindível. Mas para aquelas que ele não é imprescindível, ir até a padaria, comprar alguma coisinha, 6 quarteirões de casa, ir até uma farmácia, 10 quarteirões de casa, trazer alguma coisinha, se a gente começa a pacificar essa fórmula de utilizar o carro para aquilo que ele é indispensável, a gente também presta um serviço gigantesco à cidade. A cidade se humaniza e aí a gente consegue ver mais as pessoas. É muito ruim essa lógica de você descer do prédio, sair direto pelo subsolo, dentro de um carro, com o vidro fechado, não encontrando ninguém, né? Com controle do portão, depois controle para voltar. Isso, infelizmente envolve também uma parte de segurança. Segurança, sem dúvida nenhuma. Mas é que a prática da gente ir ocupando as ruas, a gente também gera segurança. Quanto mais gente na rua, quanto mais a gente se encontra na rua, mais a gente também vai intimidando aquele que quer fazer a coisa errada de fazê-lo. Então, eu acredito muito que a médio e longo prazo, a cidade de São Paulo não vai ser toda ela de ciclista, mas ela vai querer cada vez mais o ciclista na rua, né? Cada vez mais tendo ciclistas sem conflito. É lógico que se a gente pudesse ter só ciclorotas e não precisasse ter nenhum espaço reservado exclusivamente para bicicleta, seria muito melhor, mas a gente não tem essa cultura do bom compartilhamento. Infelizmente, desde o final da década de 40, a cidade rodoviarista tomou rumo na cidade. Um crescimento desorganizado. Totalmente também, desorganizado, né? porque as distâncias são muito cidade grandes. Puxadinho, né? Isso. Põe para cá, um pouco para lá, não e aí tudo vai se apertando, né? E vai se apertando para as pessoas, foi se apertando para os carros e recuperar isso não vai ser do dia para a noite, mas tem que ter um esforço. Eu acho que esse esforço da bicicleta é bastante interessante. Do carro, o senhor falou várias vezes, tirar o carro da rua, vamos afastar, acho que todo mundo, na medida do possível, deve colaborar. Mas e a parte do poluente? Se criticou muito, foi na gestão do prefeito Kassab, se não me engano, que começou o serviço do controlar. A inspeção veicular. Aquela inspeção que era feita nos carros para ver. E hoje não existe mais essa inspeção. Na época se criticou muito, depois o pessoal parece que acostumou e até começou a elogiar, porque melhorou realmente a qualidade do ar em São Paulo. O senhor é favorável à volta disso? Foi eficaz, não foi? Eu trabalho muito com números para a gente não falar apaixonadamente de algo. O professor Paulo Saldiva indicava que o controle de emissão de poluentes pode salvar até 4.000 vidas na cidade de São Paulo. Se salva vidas, ninguém pode ser contrário. Tem custo? Tem custo. Causa desconforto? Sem dúvida nenhuma. Mas acho que o maior desconforto que você pode ter é perder um familiar por insuficiência respiratória, por conta de ocorrências da poluição do ar. É lógico que São Paulo sozinha não resolveria o problema,
Aí a gente tinha uma questão a ser enfrentada, que a cidade de São Paulo dava a sua lição, dava a sua contribuição, e os outros 38 municípios da região metropolitana não. Aí faltou um pouco de pulso ao comando estadual para dizer o seguinte, olha, essa é uma região saturada, porque tem aí mais de 10 milhões de veículos em circulação e ainda tem o trânsito de passagem, os caminhões que vêm norte, nordeste, centro-oeste, que passam por São Paulo para chegar no Porto de Santos, e que a gente precisava uma regra. E essa regra, quando ela entra numa rotina, e muito bem aqui apontada, no começo causa um desconforto, depois você começa a ver que melhora, você até quer saber se seu vizinho fez a inspeção, se o carro dele não está jogando a fumaça preta que o seu não está. Você parado no trânsito, às vezes você via lá, você tinha acabado de sair da inspeção com um carro seminovo, passou por todo aquele procedimento, aí na sua frente estava parado lá um carro com 20 anos de idade, totalmente desregulado, soltando fumaça para tudo quanto era lado, você fala, poxa, então teria que funcionar para ele também, né? Mas isso é uma prática cidadã, de você querer proteger a cidade, porque quando você fala o seguinte, eu dou a minha cota de contribuição e não estou enxergando dos outros, esse é o espírito cidadão, de você falar o seguinte, olha, todo mundo vai ter que passar por isso. E não é passar para o mal, é passar para o bem. Porque senão a gente fica imaginando, pô, tá certo alguém ficar jogando gás carbônico, não tá errado para mim, não tá errado para os outros, então ninguém poderia. Mas não teve, naquele momento, o governo do estado, a coragem de dizer para os municípios, é chegado a hora da gente controlar a emissão de gases. Da mesma forma que o setor industrial já fez. Então, a mesma coisa que estava sendo feito para o carro, o setor industrial passou e fez investimento pesado, que tornou os produtos... Cubatão, é isso. Cubatão é exemplo... Sim, mas veja só, a gente paga um produto hoje até mais caro porque se investiu no controle de emissão. Se investiu nisso, porque não era mais aceitável, até porque o mundo estava mostrando isso. Não faz sentido eu exigir da indústria que ela faça isso, mas não exigir de mim mesmo quando eu tenho meu carro. Uma questão natural. Até porque, para a gente, quando a gente entra nessa prática de controlar o nosso próprio carro, tem fatores positivos que a gente não chegou nem a identificar. A gente passou a gastar menos combustível porque o carro se mantinha mais regulado. A gente passou a gastar menos com manutenção fora da época, porque como você passou a ter rotinas de manutenção, a gente não deixava o carro chegar numa situação que ficava mais caro remediar do que manter o carro em ordem. Então, esse um pouco padrões que a gente devia sempre ter, que não teve. E também desestimulou aquelas questões que muitas vezes eram feitas pela sociedade, tira lá caiu o escapamento por uma ocorrência. Tira tudo. Já tira tudo, tira todos os instrumentos. Aí tira aquela parte que é o filtro, que era o catalisador, que era importante, que vai transformando um pouco de resíduo gasoso em resíduo líquido. Então você ia fazendo esse processo de transformação. Então o grande esforço que eu acho que foi feito pelo Kassab sofreu a crítica por isso, mas tinha uma orientação, sabia onde queria chegar, porque muitas vezes o governante tem que observar além da capacidade que a população tem. E num certo momento ele é criticado e num outro momento vem o reconhecimento. A questão da inspeção foi isso. O governar, como o Kennedy falava, né? Eu falei, eu não sei qual é a melhor forma de se governar, mas eu sei qual é a pior. Tentar agradar a todos. O governante ele tem que fazer o que é bom para a população, mas não tem que estar preocupado em agradar todo mundo, que não vai conseguir. Acho que a gente vai ter que voltar com ela, só que aí vai voltar numa outra situação. Vai voltar fazendo ela para o Estado, e em especial para as regiões metropolitanas, que é onde a legislação federal define. Então, quando você tiver regiões metropolitanas com mais de 2 milhões de habitantes, que está claro que você precisa controle de emissão, o controle de emissão tem que ser instalado. Então, sem dúvida nenhuma, em algum momento isso vai voltar. O quanto antes voltar, antes a gente começa a salvar vidas. E aí, termino por onde comecei. Se os nossos profissionais técnicos que atuam na saúde pública, nas melhores universidades do país, recomendam o controle, eu não teria coragem, como homem público, de não seguir essa orientação. A sociedade paga para os nossos médicos terem esse grau de excelência. Eles realizam as pesquisas, nos orientam a implantar sistemas como esse. E aí eu me furto a fazê-lo, aí irresponsável sou eu. A diferença disso de um suicídio é você só apertar lentamente o gatilho. Porque é isso que a gente está fazendo com parte da sociedade. A gente, ao invés de dar um tiro certeiro na hora, aperta lentamente o gatilho. É isso que a gente faz quando a gente não controla a emissão de gases. Então, a gente vai ter que saber, com um diálogo com a sociedade, implantar de volta na região metropolitana, buscar se não é a indústria responsável
pelo pagamento, porque se ela ganha na venda do carro, se era tão difícil para os proprietários pagar, você pode dizer o seguinte, olha, você vai comprar o carro, só que a responsabilidade de pelo menos pelos 5 primeiros anos, pelos 10 primeiros anos do controle de emissão é da montadora. Então, essa fórmula a gente tem que acertar, até porque a gente sabe muito bem que as montadoras não ganham pouco com a venda de veículos, é verdade que empregam bastante, mas a gente tem que entender as responsabilidades de todos. Também tem uma certa responsabilidade daquele que vende o combustível. Então, a gente tem gente que ganha dinheiro com isso, que tem que participar desse financiamento. Sem dúvida nenhuma, o cidadão também, proprietário do carro, terá que pagar alguma coisa, mas tem que saber como dividir a conta. E, na minha opinião, a conta tem uma parte da indústria, que é a indústria que vende o carro, tem uma parte da indústria que vende o combustível e tem uma parte, sem dúvida nenhuma, do destinatário de tudo isso, que acaba tendo o conforto do carro e o combustível sendo vendido nas bombas de combustível espalhadas pelas cidades da região metropolitana. Se a gente souber dividir nessas 3 autoridades, esses 3 atores, quem vende o carro, quem vende o combustível e o cidadão que é beneficiado, eu acho que reduz o impacto dos valores, que nem chegou a ser muito questionado. O que mais incomodava era ter que levar o carro para fazer. E às vezes a pessoa fica, não, meu carro foi reprovado, vou ter que ir de novo, vou ter que pagar a taxa, etc. Mas é o cuidado que tem que se tomar. Torno a repetir, se salva a vida, a gente não pode se furtar de fazer. Na sua vida pública, é uma curiosidade que eu tenho. Quando se ingressa na vida pública, isso vários políticos já me falaram, você entra com aquela vontade, eu vou mexer nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou consertar, isso daqui é um absurdo, como é que ninguém se insurgiu contra isso? O senhor que já tem uma experiência na cidade de São Paulo, o que realmente o senhor conseguiu mudar e aquilo que ainda tem aquele sentimento de, puxa, isso daqui é importante, mas eu não consegui? Com 10 anos um pouco mais de 10 anos de mandato, eu tive uma oportunidade durante 10 meses de ser secretário do hoje senador Serra, enquanto prefeito de São Paulo. Fui presidente da Câmara, então a gente tem muita coisa que a gente realizou que a gente tem muito orgulho. Eu vou dar algumas passagens que, para mim, me preenche de vontade de fazer mais, né? Porque, na realidade, quem serve, quando consegue servir e ter a retribuição de um sorriso largo no rosto de um cidadão, é a melhor forma de você continuar fazendo. Essa é a questão mais forte. Eu fui responsável pela implantação de um sistema de oferta de computadores gratuitos para a população chamado Telecentro. A cidade de São Paulo chegou a ter 2 milhões de usuários em quase 500 telecentros espalhados pela periferia, dentro de favelas, dentro de comunidades, do lado de igrejas. Então, 20 computadores numa sala de 25, 30 metros quadrados, em que a comunidade que não tinha acesso nem à rede mundial de computadores, à internet, nem aos computadores, passaram a ter. Uma inclusão digital. Uma inclusão digital. É lógico que isso aconteceu entre 2006, 2005, 2006, 2007. Onde era muito mais raro a pessoa ter o computador, né? Não tinha mesmo. Então você ia à periferia, não tinha. Então era muito gratificante você observar que a cidade de São Paulo tinha a maior plataforma de acesso ao mundo digital do mundo. Então tive a oportunidade de ter reconhecimentos internacionais, mas o que mais me dava alegria era chegar num telecentro em que você tinha lá uma fila de espera para dar aqueles 30 minutos que já tinha alguém naquele computador e poder ir para o computador. Muito gratificante. Então, muito gratificante. Eu escrevi uma lei que a gente luta muito ainda para colocar ela de pé e que eu sei que ela vai representar para a cidade de São Paulo algo transformador, que é o Código de Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público. Se a gente for recuperar na nossa memória, antes de existir o PROCON, a Fundação PROCON, nós tínhamos o Código de Defesa do Consumidor. Isso. Então, se eu comprasse uma geladeira, e teve até uma marca de geladeira que chegou a fazer propaganda assim, né? Colocava de um lado uma geladeira, do outro um armário. E falava o seguinte, olha, se você não comprar a nossa geladeira, é capaz de você levar isso para casa. Né? Brincando que o consumidor, ao comprar errado, perdia. E não que ele tinha direito a trocar aquilo que não era bom. Ele perdia. Tanto o CDC, Código de Defesa do Consumidor, como o PROCON do Brasil são reconhecidos internacionalmente. A gente escreveu o PROCON para o serviço público. E interpretando que é mais importante para o serviço público do que para o privado. Porque o privado tem a concorrência. Eu posso escolher esse ou aquele. O público não. Então, se eu preciso de um hospital,
ou eu preciso de um posto de saúde, eu vou no posto de saúde do meu bairro, eu não Ou posso ir no do fornecimento outro. de água da minha casa. Só vai ser da Sabesp. Se eu preciso de um ônibus, é da empresa que ganhou a licitação daquela linha. Eu não vou, não, eu quero aquela outra empresa. Não tem aquela outra empresa, vai ser aquela. Ah, o que passa para recolher o lixo na minha casa. Se não passou, estou perdido. Se é ruim o que passa ali e não recolhe o lixo, estou perdido. E não tenho a quem recorrer. Então o que a gente criou? A gente criou todo um suporte de legislação, falta ainda o órgão, a gente criou a legislação. Mas o vereador não pode criar o órgão. É o órgão regulador aí. Falta ainda a fundação, imagem e semelhança à Fundação Procon, que vai fazer a defesa individual do cidadão. Vai lá dizer o seguinte, ó, a tua empresa vai ser autuada porque você deixou de recolher o lixo lá da casa número 4 da rua tal, em tal dia, porque ele conseguiu apresentar as informações e ele vai ser ressarcido porque ele pagou isso indiretamente pelo seu serviço, ele vai ser Como ressarcido. funciona numa relação particular. Exatamente. Então, e aí a gente acredita que quem vende serviço para o setor público ou produto vai se sentir tão obrigado a oferecer um bom produto como é a relação com o privado. Porque por que evoluíram as relações privadas? Porque você passou a ter um controlador que diz o seguinte, ó, você está indo mal. E mais, os privados passaram a ter medo de ir para a lista dos mais reclamados do Procon. Porque sai lá, quais são os mais reclamados? Você perde imagem. Hoje a gente vive num mundo de imagem. Multas altas, né? E multas altas. Então, essa é uma lei que a gente acredita que vem em benefício da sociedade, que exige qualidade com aquilo que paga. Todos nós pagamos o sistema público de educação, o sistema público de ensino, o sistema de transporte público coletivo, o sistema de limpeza da cidade, o sistema de pavimentação. Por que abre tanto buraco na rua se eu pago para a rua ser boa? Às vezes pago mais caro do que o privado paga. Quantas vezes a gente não escutou falar assim, pô, se eu estivesse fazendo eu pessoalmente essa avenida ia ficar mais barato. Bom, mas eu pago mais caro e o serviço é pior, não faz nenhum sentido. Então a lei foi atuar exatamente nesse setor. Tem uma outra área que a gente atua com muita força, que é a área da política habitacional para a população de baixa renda. A cidade de São Paulo tem quase 1 milhão de famílias que vivem mal, abaixo da linha da pobreza. E 1 milhão de famílias, a gente está falando praticamente da população do Uruguai, né? Porque são 3 a 4 pessoas, o Uruguai tem 5 milhões de habitantes. Exatamente. Que aqui a gente se perde um pouco, o Brasil é muito grande. Mas, às vezes, 1 milhão de famílias, gente, é quase a população inteira do Uruguai. É muita gente. É gente que mora em favela, é gente que mora em cortiço, é gente que mora no fundo da casa de um parente e mora com 3, 4 metros quadrados por membro da família. Algo inimaginável. Tem gente que a garagem é maior do que toda a casa de alguém. A gente aprovou uma legislação das mais modernas do mundo que trabalha com o conceito da função social da propriedade. É enfrentar um pouco a retenção especulativa. Ah, Neto, o que é esse retenção especulativa? São os imóveis absolutamente abandonados que não servem a ninguém, nem aos proprietários. Esses prédios no centro, mais de 100 prédios inteiros na região central de São Paulo, absolutamente abandonados há mais de 20 anos. Servindo o quê? A especulação. Mas muitos desses prédios são do governo federal. Muitos desses prédios eram prédios particulares que passaram ao INSS por dívida e uma incapacidade de gestão destas unidades para que elas voltem para o ambiente da cidade. Porque no momento que você fecha um prédio e que tem toda a infraestrutura, olha só como isso é grave. É muito caro ter uma região com toda a infraestrutura como uma região central. Lógico. Caro por quê? Porque a gente botou metrô ali, 3 linhas do metrô passam para a região central, todas as linhas de ônibus chegam à região central, mas a gente tem escola, hospital, a gente tem os escola, melhores hospitais, tem tudo. E quando a gente vai ver, todos os prédios ficando vazios. O que virou aquilo? Virou a Cracolândia. Então, tudo se fala de como a gente vai recuperar o centro. Não se fala, não, então vamos fazer os braços abertos, vamos fazer o começar de novo. Tudo paliativo. Você resolve o problema do centro levando as pessoas a morar de novo no centro. O maior problema no centro é que o centro se apaga às 19 horas. Acabou, o pessoal trabalhou, foi embora. O que sobra? Nada, porque não tem famílias. Se a gente tivesse famílias morando no centro, 20 mil, mais 30 mil, mais 40 mil... Como a maioria das grandes metrópoles tem. Assim, Centro como bairro, é uma área como residencial. bairro é assim, a gente não vai para o bairro. A gente vai para o bairro, a gente tem a vida no bairro. O centro tinha que ser um bairro também, o bairro do centro. E aí o que ia acontecer? A partir das 19 horas, aqueles que são moradores do centro, mas não são trabalhadores do centro, estariam chegando nas suas casas. Os que são moradores e trabalhadores do centro estavam saindo dos seus ambientes de trabalho e indo para suas casas. Aí ia passar na padaria para comprar o lanche. Ia ter o supermercado, buscar o filho na escola. Você ia ter vida de centro.
Então, para recuperar o centro, a gente está convencido que a gente precisa de um programa que o prefeito, infelizmente, não aceitou, a gente apresentou, chamado de retrofit. Muitas capitais no mundo utilizaram isso. O centro, normalmente, tem muitos prédios não residenciais, comerciais e de serviço, que a lógica de construção é diferente dos residenciais e que você precisa de um incentivo para transformá-los em prédios residenciais. Eles têm um número menor de garagens, por isso eles serão unidades mais baratas, atrairão uma população de menor renda, porque a gente sabe que as famílias de maior renda querem apartamentos com vagas de garagem que permita a acomodação dos carros da família, 3, às vezes até 4 carros. Esses prédios no centro que são no passado para uso comercial, dariam conta de levar para a região central no mínimo 20 mil famílias. Estamos falando de no mínimo 80 mil pessoas. 80 mil pessoas vivendo no centro recupera o centro. Recuperar o centro é recuperar a autoestima da cidade. Aí todo mundo vai querer ir no centro. Todos os outros que não são moradores do centro vão querer frequentar os teatros, os cinemas, os bons estabelecimentos comerciais que servem a boa comida no almoço, que muita gente vai, e que ninguém vai no jantar. Exatamente isso. Um exemplo aqui do lado, Buenos Aires. É isso. Buenos Aires é isso, as cafeterias, os restaurantes funcionam no almoço, no exemplo, porque muita gente mora na região. Vereador, nosso papo está muito bom, gostaria de continuar, mas já estouramos o nosso tempo. Mas já fica aqui o convite para o senhor comparecer novamente, aqui nos dá o prazer. Não, eu quero elogiar muito, não só o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, mas toda essa vontade de produzir TV como vocês têm produzido, com debate franco, no caso aqui, buscando o equilíbrio. Muito bom ter programas que a gente é questionado, mas a gente tem o tempo adequado de colocar as ideias. E ser pressionado também de colocar as posições. É normal. Sabe, as pessoas têm que entender que o homem público tem que ter lado e tem que ter posição clara, para a sociedade entender. Então, acho que o equilíbrio dado pelo seu programa permite, pastor Denis, um ponto muito favorável para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, fica aqui o elogio, o carinho com todos os profissionais que aqui atuam. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.